Então é isso, né? Dadas essas orientações, a gente vai começar primeiro com os objetivos, ou seja, quais são os objetivos desse capítulo 1, o que você precisa compreender nesse primeiro capítulo. Nós temos aí a seguinte conclusão, né? A seguinte afirmação: olha, você ao final desse capítulo você precisa compreender, você precisa desenvolver algumas habilidades. Eu acho importante a gente dizer quais são essas habilidades. Então, por exemplo, no final desse capítulo você vai ter êxito, se você êxito total, né? Você vai dizer, poxa, eu consegui compreender o conteúdo. Então, se você conseguir definir conceitos sobre, por exemplo, o que é a internet, né? Os termos mais chaves mais associados à internet, já seria uma coisa muito interessante, uma habilidade que você deve desenvolver durante esse primeiro capítulo, que a gente vai estar começando com 8 aulas aí, certo? Outra coisa também outra habilidade que é interessante você desenvolver é você reconhecer os principais protocolos da internet. Então, seria interessante, ao final do capítulo, né, você souber, né, conseguir diferenciar e entender um pouco dos conceitos mais importantes dos protocolos. Isso seria interessante já como habilidade para o primeiro capítulo. Uma outra coisa é você também saber discutir sobre os navegadores da web e identificar seus principais recursos, ou seja, esse navegador ele tem esse recurso, esse outro navegador ele já tem um outro recurso, então você já consegue diferenciar um navegador do outro, certo? Então seria interessante também a gente ter essa habilidade ao final desse capítulo. Uma outra habilidade seria você conseguir descrever os tipos e propósitos dos sites. Então, você tem que compreender que quando você desenvolve um site, você precisa ter a noção de que para que público aquele site está sendo desenvolvido, para que pessoas vão acessar aquele site. Então, é importante a gente saber que tem sites que são voltados para um tipo de propósito e tem sites que são voltados para outros propósitos diferentes. E aí a gente vai entender também nesse primeiro capítulo de introdução à internet e ao web design. Uma outra habilidade muito importante para a gente nesse primeiro capítulo é compreender como é que se planeja um site para um público-alvo. Então é óbvio que nessas orientações a gente vai estar passando orientações básicas, como eu já falei, mas que são um alicerce, né, para que você vá acoplando novos conhecimentos nesses conhecimentos básicos que vocês estão tendo aqui. Além disso, seria interessante que a gente conseguisse, ao final do capítulo, criar um wireframe e um mapa de site. Um mapa de site simples, onde você tem toda a estrutura de organização do site, né? Qual página está ligado a qual página. Então bem interessante a gente ter esse projeto, né? Essa criação tanto do wireframe, né? Que é uma coisa mais o wireframe é uma coisa mais de rascunho, né? Mais rascunhado. Muitas vezes você pega uma caneta ou um lápis de preferência e vai desenhando as telas do seu site, e já o mapa de site é uma coisa mais organizada, mais, vamos dizer assim, tem uma sequência, né? tem uma organização um pouco mais detalhada. Além disso, a gente precisa conhecer, ter, né, o conhecimento para explicar como os sites usam gráficos, como usam ferramentas de navegação, como usam tipografias, né, e como usam cores também na sua apresentação. Então, esses conhecimentos também serão importantes para você ter uma base inicial de web design, né? Então, a gente sabe que os sites são feitos de textos, né? No caso a tipografia, de cores, no caso dependendo da cor, né, o site se torna mais atrativo para um público ou mais atrativo para outro público. Então as cores são fundamentais para definir qual o público-alvo
também esse seu site vai estar focado. Entender um pouco de design, né, com foto para acessibilidade. Na verdade não é foto, é foco, né, com foco para acessibilidade. Então é importante a gente pensar também nas pessoas que não têm tanta capacidade visual ou motora de estar acessando o seu site naquele momento. Compreender o design para exibição multiplataforma, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas basicamente como o seu site vai se comportar em diversos dispositivos diferentes, né? Num celular, né? Numa TV ou mesmo no computador, no notebook, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas questões mais à frente, mas a gente precisa também ter uma noção com relação a essa questão da responsividade do seu site em relação a diversos tipos de apresentações, né? Onde ele vai ser apresentado, vai ser mostrado, se a tela é pequena, se a tela é grande, ele vai ter que se adequar da melhor forma possível para ficar legal para o usuário ele não ser afugentado naquele momento, com relação ao seu site. A gente vai, enfim, definir o que é o HTML e conhecer alguns elementos HTML já de cara, né? Então a gente vai começar a partir daí sim conhecer esse mundo maravilhoso do HTML, já entendendo essas questões aí, ok? E é preciso também a gente saber que o HTML ele surgiu e a partir do surgimento dele já foram lançadas várias versões, né? E a gente vai entender qual é a versão que nós estamos agora e quais as melhorias que essa versão nova trouxe para o HTML. A gente vai também identificar as ferramentas de autoria na web, ou seja, quais os programas que a gente pode utilizar para desenvolver sites. Então a gente vai sair dos programas de autoria mais simples e editores de texto que a gente usa para fazer isso, para a criação dos sites, os mais simples, e vamos gradativamente aumentando a qualidade, vamos dizer assim, dessas ferramentas, para que você compreenda, né, as diversas ferramentas existentes, conheça, né, as diversas ferramentas existentes no mercado para possibilitar que você desenvolva sites de forma mais produtiva possível, sem perder muito tempo, ok? Além disso, a gente vai mostrar como é que se baixa, como é que se usa uma ferramenta de criação na web, ou seja, de autoria, de desenvolver sites. Então, além de identificar as ferramentas, dizer, olha, existe essa, a gente vai também fazer o download, vamos instalar e vamos mostrar, né, como é que se faz isso, como é que se trabalha com a criação de websites na parte de HTML e CSS. E aí a gente vai criar e visualizar uma página da web de forma básica, ok? A gente vai criar nossa primeira nossa página HTML, bem simples, mas a gente vai estar dando um pontapé inicial para criar coisas bem mais sofisticadas do que essa. Então é isso, pessoal. Essa aula de objetivos é só para mostrar que conteúdos a gente vai estar vendo nesses próximos vídeos e quais os conteúdos, quais são os conhecimentos que vocês vão adquirir nesse período, tá bom? Um abraço para vocês e até a aula 01. Valeu!